Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo para a gente continuar falando sobre a prevenção do suicídio, já que estamos no mês de setembro e que é a campanha do Setembro Amarelo. E hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vem conversando, trazendo especificamente os aspectos psicológicos do suicídio. Né? A gente falou no episódio anterior que somos um organismo vivo integrado, né? Ou seja, quando a gente fala de saúde mental, a gente olhar o bem-estar biopsicossocial, espiritual, né? Nós somos o corpo transdisciplinar, que somos um ser de cultura, um ser de vontades, um ser biológico, um ser de relação, tem a questão do trabalho, né? Tem várias dimensões da nossa existência que faz ser o que a gente é, né? E a questão do suicídio, né, os fatores de risco, é quando algum desses processos estão sendo afetados de maneira negativa, né? A gente falou mais ou menos isso, né? E aí dessa integração orgânica que aqui nós somos, né, biopsicossocial, espiritual, né, no sentido espiritual, no sentido mais amplo que a gente falou, né, vale ressaltar isso, né, não tem nada a ver necessariamente com a religião A, B ou C, ou tipos de crença, de tradições, né, é alguma coisa mais ampliada nesse sentido, né. Mas trazendo a biopsicossocial, que é o que é mais usado, né? A gente vai pegar o aspecto psíquico agora, né? Bem específico agora do suicídio, certo? E para começo de história, a gente precisa entender uma coisa, né? A gente vai começar a entender o que se passa dentro da cabeça quando a pessoa está com pensamento em suicídio. Né, nessa coisa de cometer o suicídio. Então, a gente tem que ter em mente que nosso psicológico tem um processo, né? Tudo na vida é um processo, há um movimento psicológico que acontece, né? Tudo na vida, tudo, né? Das nossas experiências, né? O sentir fome, o sentimento, as emoções, tem todo um processo que vai movimentando a cabeça. Então o suicídio tem esse processo também, né? E esse processo começa com a idealização, né? Com a ideia, com o pensamento que vem da vontade de tirar a sua própria vida, né? Que na verdade a gente vai entender que ele não quer tirar a vida, né? Outra coisa, mas o processo se dá pela idealização, ou seja, por pensar. Segunda parte é a elaboração de um plano, né? Ele pensa, né? Aí chega um dado momento que ele planeja, arquiteta como seria esse suicídio e a ação propriamente dita. Agora, varia de pessoa para pessoa, certo? Tem gente que fica só no campo do pensamento, tem gente que vai no pensamento, vai para a ação, mas não comete, e tem gente que completa o processo. Tá? Então é importante entender que a pessoa quando comete suicídio, ela não cometeu de cara no mesmo dia. Então houve um processo psicológico acontecendo anteriormente, né? Ele não comete assim de cara, né? Então isso é muito importante para a gente entender o seguinte, que nesse intervalo é possível a gente ajudar a pessoa a não chegar nesse nível de tirar a sua própria vida propriamente dita, né? Quando estiver no campo do pensamento, né? A gente pode ajudá-lo a não tirar, de não tirar a sua própria vida, porque existe um processo, um intervalo que acontece e que é possível ajudá-lo, porque na verdade mesmo, na verdade, a pessoa que está com esse sentimento de tirar sua própria vida, existe um sofrimento psíquico que precisa ser cuidado. Isso é claro. Porque, na verdade, no fundo, a pessoa não quer tirar sua própria vida. Ela
quer matar a dor que ela está sentindo. A dor é tão profunda, o sofrimento é tão profundo, que ele quer, na verdade, matar a dor. E aí, como ele não consegue, ele não sabe como fazer isso, então é como se fosse na cabeça dele mais viável tirar a própria vida. Mas que no fundo ele não quer tirar a vida dele, mas ele quer eliminar a dor, essa sensação dolorosa que o sofrimento psíquico proporciona, né? Com a intensidade desse sofrimento, a depender do que esse sofrimento possa ser a nível psicológico, né? Acho que é importante a gente ter esse entendimento, né? Porque a partir daí a gente vai para o episódio seguinte, depois, que a gente vai falar dos cuidados, de como fazer para ajudar, né? Como prevenir, como enfrentar. Existe, no geral, 3 características próprias do estado em que se encontra, na maioria das pessoas, sob risco de suicídio, a grosso modo, né? Nesse processo psicológico. Uma delas é a ambivalência de sentimento. Quando você está diante de uma pessoa que está sob o risco de suicídio, né, uma característica que acontece muitas vezes no discurso é a ambivalência. O que é isso? A ambivalência é como assim, como se quase sempre querem ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. Então essas duas coisas, eu quero morrer, mas também quero viver, tá ali na cabeça dele ao mesmo tempo no discurso, né? Isso é uma característica que acontece, né? Quando você está estudando, né? Ao mesmo tempo que ele quer alcançar a morte, mas também ele quer viver. Ele fica convivendo com essas duas sensações na cabeça dele, né? Então isso chama de ambivalência. E o predomínio do desejo de vida nessa convivência. Então, se há um predomínio de vida de alguma forma, então é possível, né? É um fator que pode possibilitar a prevenção, né? Do suicídio, né? Porque isso é uma luta interna que acontece, morte e vida ao mesmo tempo na cabeça da pessoa. Uma outra característica emocional, psicológica que acontece, né, pessoas que estão sob risco de suicídio, é a impulsividade, né? O suicídio pode ser também um ato impulsivo, né? Aquela coisa do impulso do momento, né? É como se é como se assim, acalmando tal crise existencial que está acontecendo naquele momento e ganhando tempo, né? O profissional de ajuda, como o psicólogo, pode diminuir esse risco, né? Porque normalmente esse impulso, esse agir pelo impulso, é desencadeado por eventos negativos do dia a dia daquela pessoa, né? E isso dura minutos, assim, né? Esse impulso que acontece, né? Acho que o próprio nome já diz, impulsivo já diz muito, né? Ação pelo impulso. E uma outra característica psicológica que pode acontecer, né, de pessoas que estão sob risco de suicídio, no discurso você percebe, é a rigidez e constrição. Como é que é isso? É quando a pessoa pensa de forma rígida e drástica. É como se dissesse, tudo está consumado. O único caminho para mim é a morte. Não há mais nada o que fazer. A única coisa que tem que fazer é tirar a própria vida. Não tem outra alternativa a mais. Né? Perdeu o sentido e não tem outra alternativa, não tem o que fazer. O que tem que fazer é morrer mesmo e ponto. Isso já está num grau bem complicado, né? Porque analogicamente é a condição da visão de túnel, né? E esse é bem mais denso, né? Mas a gente pode trazer a visão do túnel, aquela coisa da luz do fim do túnel, né? Porque
Porque ele tem essa visão de túnel mesmo, que representa o estreitamento de opções disponíveis de muitos indivíduos, né, que cometem esse tipo de coisa. Então, são basicamente essas três que acontecem, né? E sempre ter a clareza de que, na verdade, essas pessoas não querem matar a si mesmo, mas sim matar a dor que está sentindo, né? Então, isso a gente vai retomar no próximo episódio, quando se trata do que a gente pode fazer por essas pessoas, né? Tanto da perspectiva do profissional de ajuda, como todos, né? Porque isso é um tema de utilidade pública hoje, né? Porque estatisticamente o suicídio é muito doloroso, né? E nesse tipo de pandemia veio de forma muito intensa. Outra coisa que eu queria trazer para a gente fechar esse aspecto psicológico é que uma coisa importante é que quem comete suicídio, ela não necessariamente está com depressão, tá? Pode ser, mas também não pode. Então, qualquer pessoa que possa ter uma questão emocional muito forte, né, uma dor tão profunda, né, que possa ter atravessado, pode correr o risco, a depender de como essa pessoa emocionalmente esteja vivendo a existência dela, né, as questões de opressão, toda uma dinâmica que a gente precisa olhar daquela pessoa, né? Que dê exemplos nos episódios anteriores, né? Às vezes na condição social de subhumanidade, né? As relações de opressão, né? A vivência de abusos, de violência, né? Isso também depende da intensidade como isso é vivido, né? Isso pode gerar uma dor profunda na pessoa, né? E aí é sempre lembrar, né? Quando a gente falou do aspecto psicológico dos fatores de risco, né? Que não só a depressão, né? Mas quem faz uso de substâncias psicoativas, como o alcoolismo, né? Que é muito forte em nosso país, né? Ele tende a cometer suicídio, né? Porque ele usa o álcool para dar conta das questões dele, né? E pode gerar um processo depressivo com vontade de se matar muito profundo, né? O alcoolismo é outro exemplo que a gente falou, né? As pessoas que têm esquizofrenia, transtorno de ansiedade. Então, não necessariamente a pessoa que comete suicídio, não necessariamente ela tem depressão, né? A depressão, o pensamento suicídio é um dos sintomas de depressão, mas nem todos que cometem suicídio têm depressão, tá? Ele pode ter outros tipos de transtornos e isso está suscetível a qualquer pessoa que esteja vivendo de forma a sua dor de uma forma muito intensa, né? Que possa gerar algum adoecimento psicológico. E eu queria fechar essa parte trazendo, a gente falou de alguns sinais de risco mais amplo, né? Na perspectiva biopsicossocial, enfim, né? Eu queria trazer a nível psicológico alguns sinais também de pessoas que tendem a cometer suicídio, que a gente precisa estar atento também, né? Como a pessoa... Eu vou dar 13, tá? Para vocês terem uma noção mínima, quando for perceber. O primeiro sinal é a pessoa que tem a visão de falta de alternativa, como a gente já tinha falado, né? O segundo é a desesperança, a falta de sentido, né? Que a falta de sentido é tanta que se isola dentro de sua dor, dentro do seu sofrimento. Constante sofrimento, uso abusivo de substâncias psicoativas, como eu falei, que é álcool e outras drogas, a perda de interesse pelas coisas, o isolamento social muito forte,
O descaso com a aparência, ou seja, a baixa autoestima, ficar atento a essas coisas. Alterações de humor, hora tá lá em cima, assim, hora tá naquela depressão, né, de forma muito drástica. Apatia também, né, um sinal que a pessoa tende a cometer suicídio, né, apatia é aquela pessoa que tanto faz, tanto fez, né, não se afeta com nada, sabe, né, tem muito isso. O 10º sinal é se envolver em situações de perigo, né, se envolve constantemente em situações de perigo, se expõe ao risco o tempo inteiro. O sentimento de ódio e raiva descontrolada, a vergonha, o sentimento de culpa e o medo de perder o controle. Então, esses 13 sinais são alguns sinais a nível comportamental, psicológico, que corre o risco da pessoa estar na iminência de cometer suicídio, né? E esses 13 sinais não é uma coisa, como é que eu posso dizer, isolada, né? Esses sinais, eles são casados, cada um vai ser manifestado de maneira diferente, e que há um casamento esses sinais, tá? Não tem como olhar isoladamente. Porque às vezes, por exemplo, a gente perde interesse por alguma coisa, não tá afim, né? Isso é normal, né? Mas a falta de interesse associada à constante dor, à desesperança, né? Eu tô trazendo, né? Então há um casamento nesse processo aí, né? E que cada pessoa vai manifestar de maneira diferente, tá? Esses são os sinais que a gente precisa estar atento, né? Que pode tender a cometer suicídio, tá? Lembre-se que não é uma coisa não é isolado, tá? São casados uns com os outros, e cada pessoa que tem essa tendência, que está manifestando essa tendência, né, ele se manifesta de maneira diferente. E lembre-se que é um processo, né? Começa pelo pensamento, pela idealização, planejamento e ação propriamente dita. Então há um processo dentro da gente muito grande, que é possível de a gente, quando a gente percebe esses sinais, ou em algum amigo, ou em algum colega, perceber esses sinais, então a gente poder pelo menos escutá-lo, né? Que aí a gente vai no próximo episódio falar dos cuidados, né? De como prevenir e de como enfrentar. Tá bom? Um beijo, até o próximo episódio, a gente se encontra. Não esqueça de colocar o seu comentário, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só colocar que eu vou fazer um vídeo específico para isso, tá? Porque a gente não vai encerrar no mês de setembro não, tá? No último episódio eu vou ter umas novidades sobre isso, tá bom? Beijo e até lá!